dizem. E não pense nem por um minuto que Satanás não tentará roubar sua fé. Temos que combater o bom combate da fé. Há somente uma atitude aceitável que o cristão pode ter em relação ao medo, sabe? E esta é: eu não vou temer. Agora, procure entender o que estou dizendo. Eu não disse que você nunca sentirá medo. Você vai sentir medo. Mas sentir medo e temer são duas coisas diferentes. Veja, você pode sentir medo e ainda assim não temer. Porque a palavra medo significa levantar voo ou fugir de alguma coisa. Significa voltar para trás. Me pergunto quantas pessoas estão aqui hoje, ou quantas em casa que vão assistir pela TV, que não estão onde elas deveriam estar na vida, porque Satanás as prendeu com medo. Há muitos tipos de medo que Satanás usa e vamos falar de vários tipos diferentes de medo nesta manhã. Você pode fazer com medo. Significa que você pode sentir medo e pode se amedrontar, mas ainda pode seguir em frente e fazer o que você crê que Deus quer que você faça. A Bíblia não diz não trema, não soe, não se estremeça, diz não temas. Isso significa levantar voo ou fugir de algo. Eu nem sempre posso fazer algo sobre meus sentimentos, mas posso fazer algo sobre o que eu faço e o que eu não faço. Talvez eu não possa evitar se eu sentir medo, mas eu posso fazer uma escolha de ir em frente mesmo assim. Não importa como eu me sinta. Agora, quero dizer algo e quero que você ouça e entenda. Se você aprender a chegar ao ponto em que você ainda faz o que é certo, mesmo quando isso parece errado, você vai ser uma pessoa vitoriosa na vida. Se a única vez que você faz o que é certo é quando sente vontade, você está em sérios apuros. Sabia disso? É mais ou menos assim. O que você gostaria de comer hoje, Joyce? Eu gostaria de comer uma grande tigela de macarrão. E amanhã, o que gostaria? Mais macarrão? Lasanha, espaguete, fettuccine. Mas eu não vou comer isso porque eu quero entrar nas minhas roupas. Amém? Não podemos fazer tudo o que sentimos vontade de fazer e ser o tipo de pessoa que queremos ser. Você tem que ser capaz de gerenciar a si mesmo. Provérbios fala sobre prudência. E provavelmente muitos aqui nem sabem o que essa palavra significa. Significa uma boa gestão. Significa que Deus nos deu muitos recursos e nós temos que, se você administrá-los bem, então eles vão crescer e prosperar. Agora, você não derrota o medo só com autodeterminação. Quero esclarecer que a força de vontade por si só não é suficiente para te fazer bem-sucedido. Nós precisamos de Deus em tudo o que nós fazemos. Amém? O que nós faríamos sem a graça de Deus? E a graça é um favor imerecido. Ela não é mais do que isso. É o poder de Deus. É a unção de Deus, a presença de Deus conosco para nos ajudar a fazer com facilidade o que nunca poderíamos fazer sozinhos com nenhuma quantidade de luta e esforço. Quando você é dotado para algo, se você confia em Deus, isso não é difícil para você. Eu trabalho muito, mas o que eu faço aqui em cima não é difícil. É fácil, porque fui dotada para isso. Mas sabe, se eu tentasse liderar o louvor, isto sim seria difícil. E vocês não iriam gostar de jeito nenhum se eu fizesse isso. Mas, anos atrás, eu tentei aprender a tocar violão, queria cantar, eu não queria só pregar, eu queria fazer tudo. Nós não somos assim, queremos fazer tudo, não queremos depender de ninguém, queremos fazer tudo. Bem, os meus dedos são muito curtos para conseguir contornar direito
o braço do violão. E além disso, eu quase tomei bomba em música. Na verdade, foi muito engraçado quando Martin Smith, quando o Delírios estava ativo, costumava liderar o louvor para nós, e ele estava conosco numa noite, e eu fiz uma declaração ao povo que eu, na verdade, quase tomei bomba em inglês. E agora, meu programa de TV está em 2/3 do mundo, sabe? Em cerca de 100 idiomas diferentes. São 100 idiomas. E ele é traduzido para esses 100 idiomas diferentes. E tinha um homem espanhol no hotel numa noite. Ele trabalhava lá. E ele me viu chegando e eu disse algo em inglês. E ele disse a um dos rapazes que trabalham comigo: "Oh, ela fala inglês também?" Porque ele me ouvia pregando em espanhol e achava que essa era a língua que eu falava. E então, o Martin Smith disse: "Eu tomei bomba em música." Então, ali você tinha uma pregadora que quase tomou bomba em inglês e um líder de louvor que tomou bomba em música. Isso é hilário. Quero dizer, as pessoas que Deus escolhe, isto é simplesmente ridículo. E a Bíblia diz que Ele escolhe as coisas fracas e tolas do mundo para confundir os sábios, para que nenhuma pessoa possa ter a pretensão de se glorificar e tomar o crédito para si mesma. É por isso que Deus nem sequer está procurando pessoas qualificadas, sabe? Ele procura pessoas que estejam disponíveis. Só precisamos dizer: "Deus, aqui estou eu, usa-me, eu sou teu, faça o que quiser de mim." E então, quando Deus abrir a porta, passe por ela. Mas temos que ter essa atitude: eu não vou temer. Romanos 8:31. O que nós diremos, pois, em resposta a todas estas coisas? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra nós? Uau! Nós precisamos meditar mais nestas escrituras. Quão grande Deus é! Se Deus é por nós, quem poderá ser contra nós? E Deus, Ele é por nós. Mas talvez seja esse o problema. Talvez não é que você não creia que Deus possa fazer qualquer coisa, mas talvez não tenha certeza de que Ele fará por você. Você pode até ter certeza que Ele fará por mim, mas não tem certeza de que Ele fará por você. Por quê? Porque você acha que não merece e você está absolutamente certo. E é isso que torna tudo tão lindo. É que Deus está sempre nos dando coisas que nós não merecemos. Tudo que você precisa fazer é apenas amar a Deus e arrepender quando cometer erros e simplesmente não desistir. Eu acho que o meu maior testemunho na vida é que eu ainda estou aqui. Eu simplesmente não desisti, eu não parei. Eu ainda estou aqui. E eu pretendo estar aqui até o dia que eu morrer. As pessoas me perguntam: "Você vai se aposentar? O que no mundo eu faria comigo se eu me aposentasse?" Isso é tudo que eu sei fazer. E não tem nada contra, então não me entenda mal, mas não encontrei nada sobre aposentadoria na Bíblia. Eu encontro a viva chama. Deus, Ele te dá um fogo novo. Caleb, quando tinha 80 anos, pediu a Deus que ele desse uma montanha. E você só com 15 nunca pediu a Deus uma montanha? Como você se sente sobre si mesmo? Esta é realmente a primeira coisa que você tem que acertar entre você e Deus. Que Deus ama você incondicionalmente. Paulo orou pelas pessoas para que conhecessem a altura, a profundidade, o comprimento e a amplitude do amor que Deus tem por elas. Por quê? Porque o perfeito amor lança fora o medo. Você nunca se livrará do medo a menos que saiba que Deus te ama. Porque a única razão pela qual Deus diz na Bíblia para não temer é porque eu estou contigo. É o que Ele diz: "Não temas, pois eu estou contigo. Não temas, porque eu estou convosco." Bem, o que você vai fazer, Deus? O que você precisar.
Você é o meu bebê, eu amo você. Eu cuido de você. Apenas confie em mim. Satanás virá com medo e tentará te assustar. Mas você diz em voz alta com a sua boca: não importa como você tente me fazer sentir, diabo, eu acredito em Deus. Vamos lá, declarar a palavra com a sua boca é uma das coisas mais poderosas que você pode fazer. Então, como você se sente sobre si mesmo? Eu tive que consertar isso na minha vida porque eu não gostava de mim mesma. Eu não gostava da minha personalidade, não gostava da minha aparência, nem das minhas coxas. Faça as pazes consigo mesmo. Você precisa parar de se comparar com as outras pessoas, sabe? Deus, Ele nunca te ajudará a ser uma outra pessoa. Ele só vai ajudar você a ser o melhor que você puder ser. E você nunca vai realmente receber as bênçãos que Deus quer te dar se você se sentir mal consigo mesmo o tempo todo. Você diz, mas você não sabe o que eu fiz. O que quer que tenha feito não é pior do que todos nós fizemos. Vamos lá. Por que você não decide gostar de si mesmo? Talvez você creia demais no que todo mundo fala e não o suficiente no que Deus fala. Meu pai me dizia o tempo todo quando eu era criança, você nunca vai ser nada na vida, sabe? Bem, eu ri por último. Amém? Eu me lembro de todos os amigos que perdi quando comecei a pregar, porque achavam que eu tinha enlouquecido, sabe? E hoje muitos trabalham para mim. Vamos, você vai rir por último se você permanecer com Deus. Você me ouviu? Salmo 118, 6. O Senhor está ao meu lado, eu não vou temer, eu não vou temer. Eu acho que quando Davi fala muito, este é o dia que o Senhor já fez, eu vou me alegrar e vou me regozijar. Ele estava fazendo uma declaração de fé. Não acho que estava dizendo, eu sinto que vai ser, eu acho que ele estava dizendo, isto é o que eu vou fazer. Eu não vou ceder ao medo. Por quê? Porque Deus está comigo, Deus está ao meu lado. Quantos aqui experimentam medo em suas vidas e estão cansados, não querem viver debaixo dessa pressão? Eu cresci acuada pelo medo. O meu pai abusou sexualmente de mim por cerca de 15 anos. Quero dizer, não passava uma semana sem que eu tivesse que me submeter às loucuras dele. E a minha mãe sabia de tudo, mas ela também tinha medo dele, então ela não fazia nada a respeito. Honestamente, tive mais dificuldades em perdoar minha mãe do que a ele, porque eu não posso. Ainda não consigo entender que tipo de mãe deixa um filho ser abusado pelo seu marido e não faz nada a respeito por causa do medo. Mas você tem que perdoar porque Deus manda fazê-lo. Mas meu pai não me controlava fisicamente. Fisicamente não me obrigou a fazer nada. Ele me controlava com o medo. Você já foi controlado pelo medo? Isso é terrível. É horrível. O medo é um tormento. Então eu cresci enraizada no medo, isso era tudo o que eu conhecia, e assim levei um longo tempo para confiar e levei um longo tempo para aprender a acreditar que coisas boas aconteceriam comigo. E havia tantas coisas ruins acontecendo que cheguei ao ponto em que eu esperava por elas. Sabe, eu ficava sempre esperando para ver qual seria a próxima coisa ruim que aconteceria. Bem, eu dei uma volta de 180 graus e agora uma das coisas que eu digo todos os dias é: algo de bom vai acontecer comigo hoje. Vamos lá. Algo de bom vai acontecer comigo hoje e algo de bom vai acontecer através de mim hoje. Não queira coisas boas apenas para você, queira que o que Deus te dá flua através de você para outras pessoas. É aí quando você realmente fica feliz, quando quer viver para fazer outras pessoas felizes. Deixa eu repetir. É aí quando você realmente fica feliz, quando você vive para fazer outras pessoas felizes. Vamos, coloque um sorriso em alguns rostos hoje. Amém? Eu gosto de você, você é bom. Tem uma moça aqui que está bem animada. Eu gosto de pessoas empolgadas. Amém? Eu não vou temer. Eu posso sentir medo, mas não vou ceder a ele. A maioria já sabe desta história, mas
Em Marcos 4, 36 a capítulo 5, verso 1, nós vamos começar no versículo 35. Naquele dia em que a noite chegou, ele disse aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Então, se você pular para o capítulo 5, verso 1, você verá que eles chegaram ao outro lado. Então, quando Deus diz algo, aquilo acontece. No entanto, mas entre o verso 35 e o capítulo 5, verso 1, acontece uma tempestade de proporção de um furacão. Não é assim que as coisas acontecem? Deus te dá uma promessa, você fica animado, nós achamos que vai ser fácil. Eu me lembro da manhã em que eu estava arrumando a minha cama e eu estava ouvindo a primeira fita de ensino que eu ouvi na minha vida, e era uma mensagem chamada Passe para o Outro Lado, tirada dessas escrituras. E Deus falou ao meu coração enquanto eu arrumava a minha cama. Ele disse: você sairá pelo mundo para ensinar a minha palavra. Sabe de uma coisa? Eu acreditei nele porque quando Deus fala com você e Ele te dá a fé para alguma coisa, e você pode acreditar em coisas que nem sequer fazem sentido para sua mente. Quantos acreditam que Deus falou algumas coisas com você que, se você contasse para as pessoas, elas pensariam que você estava louco? É por isso que às vezes é melhor não contar para ninguém, apenas espere e deixe que eles vejam, sabe? E então ficamos animados e eu pensei, eu não sabia que teria que esperar uns 30 anos para ver algo acontecer. Eu comecei a ensinar um estudo bíblico que inicialmente só tinha 12 pessoas. Eu não era inteligente para saber que todo mundo aparecia só porque eu era chefe deles no trabalho. Eu me achava um sucesso. Então, sabe, eles foram e reclamaram com o sindicato porque achavam que eu só dava favor às pessoas que iam ao meu estudo bíblico. Então, a empresa na qual eu trabalhava, o gerente, me disse que eu tinha que mudar o meu estudo bíblico de lugar. Bem, eu morava a uns 30 ou 40 minutos de distância de onde era o estudo bíblico. E então eu pensei, bem, quem vai vir até onde eu moro para fazer um estudo bíblico? Mas eu não desisti daquilo. Eu tinha medo de que ninguém aparecesse. Nem sei te dizer quantas vezes na minha vida eu tive medo. Eu tinha medo que ninguém aparecesse, mas sabe o que aconteceu? De 12 pessoas passou para 25. Deixe-me dizer algo. A inconveniência não impede a Deus e nem as suas incapacidades. 2 semanas atrás eu vi algo nessa história aqui em Marcos que é incrível como você pode ler alguns. Eu li isso talvez 1000 vezes em 40 anos, eu nunca reparei nesta frase aqui. O verso 1 diz: naquele dia em que a noite chegou, verso 35, ele disse aos seus discípulos: vamos passar para o outro lado. Sabe o que diz a próxima linha? Deixando a multidão para trás. Vamos ver o quão inteligente você é. Quer saber? Se você vai fazer o que Deus quer que você faça, provavelmente não vai poder levar seus amigos com você. Sabe quantas pessoas trocam alguém com quem elas querem manter um relacionamento que não se importa com elas de verdade, por um relacionamento com Deus? É patético. Deixando a multidão para trás. Sabe, eu tive que deixar a multidão para trás para estar onde eu estou agora. Alguns de vocês, o maior favor que poderiam fazer a si mesmos é se afastar de alguns amigos. Porque eles te arrastam para baixo. Eles são negativos, eles são críticos. Eles não te encorajam nas coisas que você acredita que Deus quer que você faça. E você diz: eu sou casada com ele. Bem, quer saber? Se você for, então, ore e seja tão santa que essa pessoa vai querer mudar. Mas nesse meio tempo,
Apenas cerque-se. Se você tem negatividade em casa, então ande a milha extra para se cercar de positividade. Em outros momentos da sua vida, Deus vai te dar pessoas para compensar isso se você precisar. Mas eu quero te dizer algo, e ouça-me. Se você quer ser o que Deus quer que você seja, você não vai ser querido por todo mundo. Deixando a multidão para trás. Eu amo isso. Uau! Recentemente preguei sobre isso, E deixando a multidão para trás, eles o levaram. E assim, então, ele estava naquele barco e havia outros barcos também. E uma grande tempestade surgiu e os discípulos ficaram com medo. E Jesus tirava uma soneca no barco. Você não ama quando está petrificado e Jesus está cochilando? Oh Deus, você não se importa conosco. Não, nunca diga isso, sabe? Nunca diga, Deus, você não me ama. Sempre diga, Deus, eu sei que você me ama. Não importa o que esteja acontecendo na minha vida, eu sei que você me ama. Eu sei que você me ama. Esta é a primeira coisa que você tem que consertar no seu coração. É que Deus ama você. E quer saber? Ele nunca vai te amar mais do que Ele te ama neste exato momento. Sabe por quê? Ele não te ama com base no que você faz ou não faz. Ele te ama porque Ele não pode evitar. Deus é amor. Ele quer que nós respondamos a essas boas novas, o amando também. Deus não está à venda, não podemos comprá-lo com boas obras. A Bíblia nos diz para fazer boas obras e até diz que nós seremos recompensados pelas obras. Há tantas escrituras na Bíblia que nos dizem para aguardar as recompensas que nós teremos pelas obras que fizermos. Mas não fazemos para ser recompensados. Assim como você não deve ofertar só para receber mais de volta. Devemos ofertar porque nós apreciamos o que Deus fez por nós. E você deve ofertar porque você se lembra de como é ser uma pessoa miserável e quer ajudar outras pessoas que estão onde você estava. E quando fazemos as coisas pela razão certa, cara, Deus, Ele vem com bênçãos que são absolutamente quase que inacreditáveis. No verso 40 ele disse, por que vocês têm tanto medo? Veja, vocês ainda não têm fé. A maioria de nós pensaria, cara, se eu pudesse só andar com Jesus, se eu pudesse estar em um barco com Jesus, se eu pudesse jantar com Jesus. Isto não os ajudou. Eles ainda estavam com medo. Por que vocês não têm fé? Mas eles chegaram do outro lado, porque o que Deus diz que vai acontecer, acontece com ou sem você, sabia? Amém? Deus não nos dá medo. Quando você sente medo, a primeira coisa que precisa saber é que isso não é de Deus. Diga bem alto, isto não é de Deus. Comece a falar em voz alta, isto não é de Deus. Porque Deus não nos deu um espírito de medo, 2 Timóteo 1,7. Mas Ele nos deu um espírito de poder. Eu amo esta palavra. Poder, amor. E uma mente sã, a Bíblia Amplificada diz que uma mente sã é uma mente disciplinada, uma mente autocontrolada. O que isso significa? Que você pode escolher seus próprios pensamentos e pode pensar em coisas que vão beneficiar você. Você não precisa ter pensamentos críticos, julgadores, suspeitos, desagradáveis durante todo o dia. Amém? E sabe, o tipo de pensamento que você tem pode deixá-lo feliz ou triste.
A quem está dando acesso à sua vida? Você dá acesso ao diabo através do medo. Eu posso ouvir alguns dizendo, eu não consigo, eu não posso evitar, não posso